bem-vindos ao segundo episódio do nosso Jurispod. O nosso podcast é todo composto por alunos de Direito e tem como objetivo principal tratar de temas relevantes no nosso ordenamento jurídico. Eu me chamo Shirley, estou aqui acompanhada das minhas nobres colegas de curso, Laura, Alice, Lohane e Kathleen. E no episódio de hoje iremos falar sobre o jus postulante, no âmbito do processo do trabalho. De uma forma introdutória, jus postulante no processo do trabalho, ele surge como uma necessidade de democratizar a justiça laboral. Ele vem com a ideia de minimizar desigualdades sociais e ter um tratamento igualitário entre o empregador e o empregado. Inicialmente, acho que é importante a gente ter um conceito do que seria o jus postulante, né, Lohane? Como bem conceitua o doutrinador Carlos Henrique Bezerra, ele diz que o jus postulante é a capacidade que o empregado e o empregador têm de poder entrar com algum processo se ele estiver insatisfeito com alguma coisa. Algumas pessoas acham que só o empregado tem essa prerrogativa de entrar contra o empregador, entrar na justiça contra o empregador em determinados assuntos. Mas a visão desse doutrinador, do Carlos Bezerra, é que tanto faz. Se o empregador ou o empregado estiver insatisfeito com determinadas ações e ele quiser entrar na justiça pedindo alguma coisa, ele tem total liberdade para poder entrar com esse processo. E qual, assim, a previsão legal desse instituto, Laura? O jus postulante, ele está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, no artigo 791, que diz da seguinte forma: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Esse até o final, ele é uma controvérsia entre a jurisprudência e a doutrina. Mas por que essa expressão até o fim ela é considerada uma controvérsia, Chico? Existe a controvérsia do fato que o jus postulante poderia ser exercido em todas as instâncias, isto é, em 3 graus de jurisdição trabalhista, nas varas do trabalho, nos TRTs, no TST. A fundamentação era o seguinte: até o final. Então significa um esgotamento na justiça do trabalho. Sem qualquer tipo de ressalva. Entretanto, ele ganhou força no TST e na doutrina o entendimento de que o jus postulante ele somente pode ser exercido no 1º grau de jurisdição ou em sede de recurso e em agravo de petição. Alice, com base ainda nessa controvérsia acerca da jus postulante, nesse instituto, existe alguma limitação? Existe sim. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 425, definiu que o jus postulante das partes estabelecidas no artigo 791 da CLT limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Além desses benefícios que a jus postulante ele traz, né, que é o ingresso do empregado de uma forma mais igualitária na Justiça do Trabalho, ela também vem trazendo um pouco de malefícios, porque, querendo ou não, a empresa, normalmente empregado e empregador, eles têm mais meios, eles têm os advogados, normalmente bem capacitados, que conhecem muito mais o processo, diferentemente dos empregados, que ingressando sozinho, às vezes eles não têm a remuneração, um valor para pagar os honorários aos seus advogados, eles acabam que são um pouco leigos na Justiça do Trabalho, e isso acaba trazendo... O intuito é trazer uma igualdade, mas acaba gerando outro tipo de desigualdade dentro da Justiça do Trabalho. Esse episódio foi um pouquinho mais rápido, né? Foi um assunto mais simples de se conversar. E esse foi o nosso segundo episódio do Jurispod, o nosso podcast todo composto por estudantes de Direito, né? Fase de aprendizado, aprendendo junto com vocês. E muito obrigada por tudo.
Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do nosso Jurispod. Se inscreva no YouTube, ative o sininho que vai estar logo aqui embaixo, viu? Ai, cadê o Spotify? Acabou. E é isso, boa noite. Tem que falar boa noite. Por hoje não, porque O juros postulante. Não, de novo. Boa noite. Lanche. é Lande, você tá falando Fala mais lanche. alto. Lanche, Você tá falando lanche, amiga. Você fala no meu lugar? Não, mas você tá falando lanche, eu tô tentando ajudar. Gente, barraca essa hora não. Não, eu só falei mais alto. Eu só falei mais alto. Imitação desse instituto? Existe sim. Deixa eu terminar. Eu devo falar teu nome. Com uma ideia de... Eu esqueci. Olha pra que diz da seguinte forma: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas Calma aí, reclamações. não, pera. É porque a cadeira fez um barulho na hora que você tava falando, tá fazendo assim, tipo, um quem demais, tá mais alto que a sua voz. Então começa de novo. Ele é uma controvérsia que ocorre entre a Tá na doutrina. minha página? Não, o final Égua, tem isso. Shirley. Puta que pariu. Eu só vou falar que ele tá na doutrina e na jurisprudência e tu vai continuar. Não, amiga, perdão, não. De novo. Quando for ver se ela vai me pagar. Não leva ela pra casa não, deixa Não, ela vai de pé. Eu tô suada, eu já tô me irritando com a Mas você China. falou postulante, por isso que eu falei pra você começar de novo. Você vai falar postulante, vai para postulante de. Não é D, não. D, não. É porque eu tô falando D pra falar D, não D. Postulante pra ela não falar. Porque ela não fala nada. Vamos jogar essa água na cara dela. Vai, tu vai baixar esse celular ou não? Bora. Quer, tu nem porra, fala que cara, não olha, velho. Tu nem sabia. Eu sabia, mas pra mim tu ia continuar. Mas tá bom. Vai. Hoje o podcast foi um pouquinho mais rápido, né? Tu vai falar? Eu ia falar. Ah, então fala. Com base ainda nessa controvérsia acerca do jus postulante, existe ainda... Eu falei lante, não foi? Mas não é gente postulante. Eu falei só bateria. Tia, amiga. TI. Esse, Ai. A culpa é da Alice, eu já falei umas 10 vezes aqui. Toma água. Respira. Não, ó. Bora terminar pra não ir pra casa. Eu tô com sede, tá bom? Tchau. Tá, vai. Alice, com base nessa E aí, não foi eu agora? Ele só queria ir embora? Vai, agora. Muito obrigado por nos acompanhar.